Irmãos, queremos falar um pouquinho sobre esse tema. Quando você se entrega a Cristo, viverás as promessas de Deus. Quando você se entrega a Cristo, você viverá as promessas de Deus. Como? Em primeiro lugar, através do exercício da fé pela nossa boca. Nós vamos ficar só nisso hoje. Pelo exercício da fé na nossa boca, né? E nós vimos aqui a definição de fé na Bíblia, que é a certeza daquilo que nós esperamos, né? A prova daquilo que não se vê. Então, a fé inicia com alguma coisa que você espera, que você crê, que de alguma maneira nasce no teu coração, mas que ela não existe ainda. É interessante, é meio coisa louca, como diz, é coisa de louco, né? Por isso que falam que os crentes são loucos, porque você professa, você crê, você entrega, você dá a sua vida, você tem certeza absoluta de algo que você não está vendo e às vezes nem existe, mas que isso vai chegar, que isso vai acontecer e que vai se aprovar na tua vida. Então, nós professamos isso e adquirimos isso, principalmente quando a gente exercita a nossa fé. E a nossa fé, ela é um exercício diário, né? A fé é para ser exercitada. O texto diz que por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Ou seja, é a fé que incendeia, é a fé que é um testemunho. A fé, ela deve ser exercitada. Se você não exercita a fé, é como muitas vezes o músculo, você vai ficando atrofiado. O pastor Pedro, vamos usar ele como exemplo hoje, já que está com o braço quebrado, né? Quebrou o braço. Ele não vai ter sorte, não vai passar por cirurgia, senão ele ia ver o que era bom, né? Mas se ficar muito tempo nessa posição, vai chegar uma hora, quando ele tirar o gesso, ele vai vir pregar e vai ficar aqui, sem gesso, vai ficar estranho, né? E vocês vão ficar com vontade de puxar o braço dele, porque o braço dele vai ficando engessado, vai ficando atrofiado. A nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós somos também engessados espiritualmente, nós não exercitamos a nossa fé, ela vai se atrofiando. Porque a fé é para ser exercitada. E a única forma de exercitar a fé é através de desafios. É através do crer, do manifestar, do confiar. Se isso não acontecer, você vai ficando um crente atrofiado. E muitas vezes existem tantos crentes atrofiados, crentes travados, cristãos engessados, que acabam não acreditando em mais nada. Por quê? Porque não exercitam a fé. O apóstolo Paulo, quando ele está ali no corredor da morte, ele fala que ele acaba a carreira dele. E olha, Paulo teve uma carreira maravilhosa, plantou igrejas na Ásia Menor, plantou igrejas na Europa, plantou igrejas em vários lugares, foi o apóstolo dos gentios, escreveu metade do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E ele disse: acabei a minha carreira, porém a minha fé eu guardei. Então, a fé, ela é exercitada, você não pode deixar morrer. Tem que estar o tempo todo ligada, tem que estar o tempo todo exercitada. É que nem carro que está com a bateria fraca, né? Não tem partida. Se desligar, não pega mais. Então, tem que ficar o tempo todo ligado ali. Muitas vezes, claro que a fé ela é uma bateria constante, mas muitas vezes nós temos que nos manter ligados o tempo todo. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 11, fala da galeria da fé. Não é essa a mensagem, mas a gente passa por aí mostrando personagens que estão aqui. Homens que exercitaram a sua fé e conquistaram grandes vitórias através da manifestação da fé. Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó, fala de José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Davi, Salomão e os profetas que seguem. Coloca-os na galeria da fé, como homens e até mulheres que nós vemos aqui, que exercitaram a sua fé de alguma maneira. E a maioria deles foi através de palavras, ou porque creram numa promessa que veio de Deus, creram em alguma coisa que Deus falou para eles, e eles confiaram até o final. Confiaram e se seguraram as suas promessas. Isso é se exercitar a fé. Quais são os empecilhos para a nossa fé? Quais são os empecilhos para a nossa fé? Para nós exercitarmos pela nossa boca. Então, a fé, ela se materializa pelo que nós falamos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As palavras, irmãos, são sementes. São sementes. Nem sempre todas as sementes brotam. Isso é uma verdade.
Não é toda semente que brota. Mas tem muitas sementes que brotam. E tem muitas sementes que você não acredita que vai brotar. Você joga aleatoriamente e daqui a pouco. Eu me lembro que numa das casas que eu morei, onde é o colégio, antes de eu construir a parte de trás, tinha um terreno grande. E é comum, naquele terreno grande, às vezes você jogava um resto de comida ali, ou adubava, ou varria, sei lá o quê. E um dia foi nascendo uns pés de tomate lá, Quando eu vi, o tomateiro estava enorme. Eu nunca liguei para aquilo ali. Nunca li, não fui eu que plantei, não sei quem plantou, caiu a semente. Eu sei o seguinte, que o negócio cresceu. Na improbabilidade, no meio do cimento quase ali, cresceu. E eu não dei valor para aquilo. Mas quando eu vi que ela cresceu, começou a colocar tomate, aí meus olhos, se voltaram para aquilo ali. Aí eu fui lá, fiz uma cerquinha, cerquei, comecei a regar, tirei os matinhos em volta. Eu tinha um cachorro muito terrível, Um dia eu escrevo um livro sobre esse cachorro, Aí o cachorro ia lá e faz xixi no meu tomate. Eu ficava louca da vida, E aí começou a pôr tomate. Foram muitos tomates. Eu contei até uns 60, depois eu parei. De tanto tomate que eu tirava daquele lugar ali. E eu falei, eu não plantei aquilo ali. Eu não cuidei daquilo ali. Alguém jogou a semente, não fui eu, ou caiu sozinho. O certo é que germinou. E isso, irmãos, então começa um pouco da nossa mensagem aqui. Porque nós jogamos sementes, nós lançamos sementes, e as sementes saem muitas vezes daquilo que nós falamos. E pode ser coisas que vão se materializar, que vão semear, que vão crescer, que vão germinar, que vão dar frutos, como podem morrer. Quantas coisas, talvez, alguns aqui já tenham semeado e que não deu? Tem alguém que já plantou alguma coisa que não deu? Alguma semente que lançou que não deu? Levanta a mão aí. Algumas pessoas, É comum isso. Eu gosto de fazer isso. Mas quanta coisa eu plantei e não deu nada? Mas também deu. Isso se aplica para os dois lados. Se aplica para aquilo que nós falamos. Porque as nossas palavras são sementes. Outro dia, eu brinquei com isso. Veio um jogador do Santos aqui. E aí eu apresentei, aliás, ele veio no culto, ficou quietinho aí e tal. Só falei. Mas um dia ele foi no God. E sabe como é que é homem? Gozador, E eu chamei aqui, está aqui o nosso jogador, aqui o nosso craque, do Santos, tal. Aí o pessoal buzinou depois, Buzinou em cima de mim. Falou, cornetou pra caramba, Tirou sarro de mim. Passou o tempo, irmãos. Hoje esse jogador está nas capas das revistas aí. É a sensação do Brasil, a sensação do paulista. Artilheiro. Aí, de repente, foi uma semente que foi lançada. Que ninguém reconhecia, mas aconteceu. Não estou querendo dizer que foi isso, mas aconteceu uma coisa que, de repente, seria quase que improvável. Até dezembro, esse jogador estava para ser negociado, embora, de repente, se torna um dos principais aí do paulista e até do Brasil. Então, são sementes que muitas vezes se lançam, irmãos, que nós temos que ter cuidado, porque existem coisas boas, mas também existem coisas que são perigosas. A nossa boca fala do que o coração está cheio. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio. E quanta coisa a nossa boca não fala. Eu acrescento hoje que não é só a boca, é os dedos também, Que a gente escreve muita coisa hoje, através desses Facebooks aí, A grande maioria, eu fiz uma limpa outro dia, arranquei tudo lá, disse, eu não vou tirar essa povo toda aí, que só fica murmurando, falando mal. Limpei todo mundo, acabou, chega, Tá aqui, quem quiser ficar aqui comigo, fica quietinho no canto aqui. Falou mal, criticou, eu corto mesmo, meu irmão, eu corto mesmo. Não tenho uma paciência para isso não, Ninguém mandou falar nada. Estou postando alguma coisa ali, Não quer curtir, não curta, mas não comente. Se quer comentar, comente coisa boa. Fez crítica, eu arranco mesmo, corta a cabeça, sai fora, vai para outro lugar. Não estou mais na idade e na paciência para isso não, irmão. Ouvi crítica de fraldinha, ouvi crítica de alguém que é quarta série, que não aprendeu nada na vida, e vem criticar. Então chega, corto mesmo. Não é para isso. Mas de alguma maneira, as pessoas escrevem, e são sementes. São sementes, são palavras que nós falamos ou que nós escrevemos, A Bíblia, quando foi escrita, não tinha isso, e que a colheita vem, de um jeito ou do outro. Se você está profetizando, está falando coisas boas, é a colheita que você tem. Mas se você fala coisas ruins, você terá a colheita também. Pode ser que essas sementes cresçam, pode ser que essas sementes não cresçam, Enfim, são a área que nós temos. Nós precisamos olhar um pouco para o lado negativo, porque são empecilhos da nossa fé através da verbalização. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 141,
3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda em minha boca. Olha a preocupação de Davi, fazendo uma oração a Deus, dizendo: Senhor, coloca uma guarda em minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se volte para o mal. Queridos, isso é motivo de vigiar. Eu tenho falado sobre isso, que a gente tem orado, mas tem vigiado muito pouco. Isso é motivo de vigiar. Isso tem sido muitas orações constantes. Senhor, não deixa eu falar o que eu não tenho que falar. Coloca uma tranca na minha boca. Em outras traduções, coloca um cadeado, coloca uma tranca na minha boca, para que eu não venha perder a bênção de Deus. Vigia a porta dos meus lábios, diz o salmista. Não permita que meu coração se volte para o mal. Então a tendência de falarmos naquilo que parte do coração. Você não fala por acaso, você fala naquilo que está dentro do teu coração. Isso é complicado, porque o nosso coração precisa estar limpo. Se o teu coração estiver limpo, você falará coisas boas. Se o teu coração estiver marcado, doente, sangrando, você vai falar o quê? Coisas ruins. Ou vai escrever coisas ruins. E você vai estar colhendo essas sementes. São sementes que podem crescer ou não. São sementes que podem morrer, mas também são sementes que podem crescer. E o fruto que você tem daquela árvore, daquela semente, não é na mesma proporção. A lei da semeadura, você nunca colhe aquilo que você semeou. Nunca. Jesus diz que você colhe o quê? 30, 60 e até 100%, irmãos. Então eu estou falando de um tomate que alguém jogou ali, que nasceu 1, 2 pezinhos e foram se ramificando, que eu tirei 60 tomates dali. Ou mais. Mas foi uma pequena semente que foi lançada, que alguém lançou, e que não era para crescer, mas cresceu. Graças a Deus que cresceu. Foi uma experiência, é uma história. Abençoou a minha vida aquele ali. Eu comi os dos tomates. Eu dei tomate para outras pessoas. Então entenda que a nossa vida é assim também, é uma sementeira. E que às vezes uma semente que você lança, boa ou má, ela pode crescer ou ela não pode crescer. E se ela crescer, aí você tem que avaliar. Puxa, glória a Deus por isso, porque foi algo bom. Misericórdia, porque eu lancei e semeei alguma coisa ruim. E eu vou colher por isso, e não vou colher pouco. A colheita, ela é grande, é numa proporção grande. Por isso que Davi entendeu isso, escreveu, coloca uma guarda em minha boca. Depois você encontra também o apóstolo Pedro falando a mesma coisa, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, 10 ao 11, ele diz: quem quiser amar a sua vida, quem ama a vida aqui? Levanta a mão. Opa! Quem quiser amar, então é para todos nós. Quem quiser amar a sua vida, ver dias felizes. Quem quer ver dias felizes aqui? Quem amar a sua vida e quiser ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, e afaste-se do mal e faça o bem. Meu irmão, o mal está sempre à nossa porta. O errado, escuta o que eu vou lhe falar, é sério isso. O errado não precisa ser aprendido ou ensinado por alguém, você faz naturalmente. O certo você tem que sempre ensinar, e a pessoa tem dificuldade de fazer o certo. Mas o errado ela faz sozinho. Ela faz sozinho. E desde criança. Solta uma criança lá. Então, tive os filhos, criei, hoje eu vejo os netos na minha casa. O que eles vão fazer? Os netos chegam pequenininhos, eles vão fazer o que é legal? Uma coisa ou outra, vão abraçar os avós, dar um beijo. Depois eles vão aprontar, vão pôr mão na eletricidade, A minha esposa comprou uma cristaleira lá, que era o sonho dela lá, dei de presente para ela. Chegou a pequenininha que tem aí 10 meses em casa, que engatinha. O que ela foi fazer? Foi direto para a cristaleira. Engatinhando, já subiu na cristaleira, já queria abrir para mexer no que tinha lá dentro, Se cai e quebra tudo, O gordinho, quando vem em casa, o gordinho comilão que vai em casa, onde ele vai? Ele vai lá nos tochos de vidro, onde estão as bolachas, ele já quer agarrar e levar tudo junto com ele. Pesa mais do que ele, mas ele já quer agarrar e levar aquilo ali. Não faz o que é certo, O certo é comer a bolacha, Ele quer pegar tudo. Isso está no ser humano. Ninguém ensinou, ele vai sozinho. Agora, o certo é difícil de ensinar, você tem que ser repetitivo. Por várias vezes para mostrar o que é certo, porque no nosso coração, o mal sempre está presente, é isso que Davi está dizendo. Afasta-se do mal,
Afasta-se da falsidade. Olha quem está do teu lado. Olha quem são os seus amigos. Olha quem são as pessoas que andam com você. Por isso que eu falei, corto mesmo. Amigo do Facebook, o que é isso? Né? Como alguém disse, se Jesus só tinha 12 amigos e um o traiu, imagine 5.000 amigos. Não é verdade? 5 na frente, mais 5 atrás esperando para entrar. Eu falei, que é isso? Tá louco, tem mais de 5 para esperar para entrar lá. Os irmãos me cobram. Pastor, me aceita aí. Eu falei, caramba, eu nem sei onde tu está lá na fila lá. Então é verdade, irmãos, tenha cuidado com isso. Isso é sério. Então, quem é que está do teu lado? Quem é que anda com você? Você perde a bênção. Você perde a bênção. A pessoa acaba o quê? Jogando uma semente maligna no teu coração e você acaba indo junto. Livra a tua língua do mal, livra os teus dedos daquilo que escreve que é errado. Se você quer ver dias felizes e se você ama a sua vida, né? Pedro está falando a mesma coisa do que o rei Davi. Provérbios, já Salomão, o homem mais sábio da terra, o que ele escreve? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba o quê? Se arruinando. Repare que o que eu estou falando contraria o que é fé. Porque a fé te leva para o campo da bênção. Mas se a maldade entrar no teu coração, a tua boca começar a falar, ela vai te levar para o campo da ruína, da destruição. Isso é palavras de sabedoria, né, de Salomão, que foi inspirado, que diz mais: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, irmãos. Também em Provérbios 18:7 diz: a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Tudo isso impede o crescimento. Tudo isso impede de a fé proliferar. E nós temos que vigiar o nosso coração constantemente. Ler e falar, talvez como Davi ou como os outros: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa é a oração que eu preciso fazer todos os dias. Essa oração eu fazia de vez em quando era confrontado por uma palavra. Hoje, todos os dias, quando eu vou orar: Senhor, vigia o meu coração, limpa o meu coração. O que eu estou pensando? Tira os pensamentos errados, arranca isso, limpa a minha alma, limpa o coração. Por quê? Porque eu preciso cuidar da fé, da minha horta, não é verdade? Preciso tirar o mato, tirar o pau, tirar a pedra, tirar a sujeira. Como eu fiz com o tomateiro lá, isolei para o cachorro não faz xixi, né? De repente o inimigo está lá fazendo xixi na tua horta, lá, está estragando tudo. Alguém está jogando pedra e tu não está tirando. Está jogando sujeira, não está tirando. Está jogando veneno, está matando toda a semeadura que você recebeu. Todas as palavras proféticas, palavras abençoadas, coisas maravilhosas que Deus te deu. O inimigo está usando quem? Usando outros para estragar a tua semeadura. E a tua terra está sendo minada, está sendo destruída. Quando existia guerra entre os povos antigos, o que eles faziam? Uma das coisas que eles faziam, quando eles conseguiam invadir a terra das pessoas nas guerras, eles estragavam a terra, eles jogavam sal na terra. Para quê? Para que pudesse a terra ficar infértil, né? Sem fertilidade, estragada. Nada mais crescia ali. E as pessoas tinham que mudar dali ou que iam morrer de fome, porque o terreno de plantio delas foi contaminado com veneno, ou seja, foi contaminado com sal. Tirou a fertilidade da terra. Isso os inimigos faziam contra os povos quando ganhavam a guerra ou quando invadiam. E às vezes tem inimigos fazendo isso na tua terra, que está a tua horta bonita, caprichada, adubada, com terra boa, sementinha boa, que Deus deu. Aí o inimigo vem e começa a queimar, a jogar, a contaminar a tua terra, o teu plantio, e as coisas começam a não dar certo, começa a secar, a vida começa a ir para trás, começa a ficar tudo amarrado, você não tem explicação, você começa já a inquirir contra Deus, a questionar o Senhor, porque as coisas acontecem. Por quê? Porque o teu coração, a tua terra preciosa, começou a ser invadida pelos inimigos, meu irmão. E inimigo não chega para você e diz: aqui, eu estou aqui, eu sou teu inimigo, eu sou o diabo, eu sou o demônio e vou te garfar. É assim que ele chega? Não, ele chega como anjo de luz.
te abraçando, te beijando, dizendo palavras bonitas. Ai, como você está belo, você está bonito, olha, parabéns, aquelas palminhas que aparecem, né? Cuidado, né? Cuidado, quando alguém te abraça demais, te elogia demais, cuidado, se não é tua mulher, se não é teu esposo, se não é teus filhos, cuidado, cuidado, né? Irmãos, nós corremos riscos, nós temos que pedir a Deus, tira de perto da gente, Pai. O Senhor não ouve a nossa oração. Tira de perto da gente quem não é verdadeiro, tira de perto da gente quem é falso, tira de perto da gente quem tem interesse, Senhor. Coloca as pessoas que pensam como a gente, coloca as pessoas que têm visão, que têm um foco como nós queremos, para onde nós estamos indo. Porque é aí, irmãos, que as pessoas estão sendo abençoadas. Precisamos preservar aquilo que Deus tem nos dado. Se você não lutar e não preservar pela tua fé, quem o fará? Deus te deu a fé, Deus derramou graça, Deus te deu um terreno abençoado. Preserve, irmãos, preserve. O que o ladrão vem roubar? Vai roubar quem não tem nada? Ele vai tirar de quem tem. Vê um carro bonito, opa, esse cara tem um carro bonito, uma casa bonita, esse cara tem dinheiro. É assim que funciona. E o inimigo é assim que age. Ele põe no coração das pessoas. Vê uma vida abençoada, vê uma vida ali de adoração, de serviço. Ele investe para destruir. Usando quem? Usando pessoas que muitas vezes estão com problemas, que precisam de ajuda. Mas nós temos que saber que elas precisam de ajuda e temos que saber que elas precisam de ajuda. Então, queridos, isso é um empecilho para a fé. Isso é um empecilho para que a bênção de Deus flua na vida das pessoas. A segunda coisa que nós vemos aqui é que devemos falar pela fé sobre o que é invisível. Então, quando você resolve o empecilho do terreno contaminado, do empecilho do terreno amargurado, que destrói, você tem uma outra coisa, você precisa falar pela fé sobre aquilo que é invisível. Se você quer ter experiência com Deus, a fé é isso, você vai falar de alguma coisa que não existe, de alguma coisa que possivelmente você precisa, ou que você espera, mas que ainda não existe. Colossenses 1,16 diz: pois nele, em quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. As coisas foram criadas em Deus, foram criadas em Cristo. Tanto as coisas visíveis, quanto as coisas invisíveis. Quando você abre em Josué 2,8, você vê um pouco da história de Raabe. E numa das citações ela fala: sei que o Senhor vos deu essa terra. Quando eles estão para entrar na terra prometida, que é Jericó, a primeira terra a ser tomada, os espias se escondem e ela agrega, ela guarda, ela corre risco em colocar os espias na sua casa. Ela devia de denunciar. Afinal, o povo de Deus iria avançar na sua terra e ia matar todo mundo, destruir tudo, ia tomar essa terra. Então ela devia dizer: não, sai daqui, eu vou te entregar. Mas ela agregou, ela guardou, ela correu risco. Ela expôs a sua vida, ela expôs a sua família. Se fosse descoberta, seria mortos todo mundo. Mas ela acreditou num projeto, ela acreditou numa palavra. E ela diz: sei que o Senhor vos deu essa terra. Irmãos, não tinha acontecido nada, Jericó estava trancado e fechado. Jericó tinha muralhas que ninguém entrava. Nunca ninguém tinha conseguido invadir Jericó. No entanto, ela fala profeticamente, ela fala pela fé. Ela diz: eu sei que Deus nos deu essa terra. Por isso que ela acreditou, por isso que ela arriscou a sua vida. Ela confiou. Então não é só palavras. Ela viveu alguma coisa que não existia. Ela se deu por algo que não existia, por algo que não se via, mas ela sabia que iria acontecer. Isso é fé. Por isso ela está na galeria da fé, como homens e mulheres que viveram isso. Então é preciso você entender, queridos, que muitas vezes é dessa maneira que acontece. Davi, porém, disse aos filisteus, Davi, quando passa por isso, na sua primeira peleja contra o gigante, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Verso 46, hoje mesmo, ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei,
cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei o seu cadáver, cadáveres dos exércitos filisteus, às aves dos céus, aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 45, 46. Isso não tinha acontecido. Está diante de uma batalha, um garoto, um menino, que ninguém quis lutar com um homem daquele, um guerreiro de quase mais de 2,5 metros de altura, forte, com uma espada que pesava vários quilos. Ninguém queria lutar com ele, com medo, e o menino fala isso: hoje mesmo eu entregarei o cadáver às aves dos céus e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo vão saber que há Deus em Israel. Então isso é algo de fé, falar de alguma coisa que não existe, falar de alguma coisa que não aconteceu, falar de uma coisa que é invisível, mas isto é a fé. E ela acontece quando você verbaliza. E para você verbalizar, seu coração precisa estar puro, seu coração precisa estar confiante em Deus. Sua semente tem que estar em terra boa, limpa, preparada, para você realmente poder falar isso. Salmos 81, 10 diz: abre a sua boca e eu a encherei. Aleluia. Muita gente fica com a boca fechada, não tem coragem de falar, e muita coisa não acontece. Tem coisa que você tem que falar, nem que seja para você mesmo. Tem coisa que você tem que falar no mundo espiritual, são sementes, meu irmão. Não tem que ter medo. Você tem que confiar que a palavra vem de Deus. O Senhor diz: abre a tua boca e eu encherei. E às vezes tem que ser um doido mesmo, chegar no teu quarto lá e começar a profetizar, chegar na tua casa e começar a profetizar e começar a falar. A gente fala profetizar, na verdade você está lançando sementes. Você está pondo a tua fé, você está abençoando. As coisas que são necessárias na sua casa, as coisas que são necessárias na sua vida. Tira a ganância, não é hora de ganância, eu estou falando de coisas necessárias. Estou falando do reino de Deus. Estou falando sobre a nossa vida. Você tem que ter coragem de lançar as sementes, de jogar as sementes. São sementes de fé, irmãos. Uma delas vai cair em terra boa, uma delas vai germinar, uma delas vai crescer, e uma delas vai gerar muitos frutos na sua vida, para a glória de Deus. Você pode receber isso na tua vida nessa noite, aleluia. Então lance sementes, lance sementes. Lance sementes sobre os seus filhos, lance sementes sobre o seu marido, sobre a sua mulher, lance sementes sobre os seus vizinhos, lance sementes sobre os familiares que muitas vezes você não se dá bem. Lance semente, deixa lá, vai jogando as sementes, mas não amaldiçoa, irmão. Não amaldiçoa, porque se você amaldiçoa, você pode correr o risco de colher. Não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. Quando a pessoa causa alguma coisa, a própria maldição da vida vem sobre ela. Você não precisa amaldiçoar, o crente não tem que amaldiçoar. Peguei um irmão outro dia lá e falou: pastor, ora por mim. A pastora me amaldiçoou. Falei: misericórdia. Falei: não pode fazer isso. Não, mas é uma pastora. Que pastora nada, a pastora não amaldiçoa ninguém. Irmã, fique em paz. Não, mas ora. Eu orei por ela, porque ela queria oração. Ela precisava da oração. Eu disse: irmão, fique em paz. Pastor nenhum pode amaldiçoar ninguém. Sem causa ninguém amaldiçoa. Não existe isso, a Bíblia é clara. Não existe homem que pode pressupor ou estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus rege todas as coisas. Todos nós estamos debaixo da palavra de Deus. E o cristão foi chamado para ser abençoado. Anda na bênção e você colherá dos frutos de Deus em sua vida. Semeie pela fé e você colherá os frutos de Deus na sua vida, meu irmão. Diz: a palavra está perto de você. Romanos fala só isso, 10:8. A palavra está perto de você. Quem crê que a palavra de Deus está perto de você, levanta a sua mão, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está perto de você. A palavra de Deus está em sua boca e em seu coração. Isto é palavra de fé, Romanos 10:8. O que mais você quer? Deus falando através da sua palavra. A palavra de Deus está em sua boca, está perto do seu coração, meu irmão. Creia nisso.
Abra sua boca e eu encherei. Fala da palavra, cita a palavra, semeia a palavra, profetiza a palavra, creia na palavra, jogue a palavra. Ela vai crescer no tempo de Deus na sua vida, aleluia. Terceiro, para terminar, falando e confessando a palavra da fé. Deus tem promessas para os seus filhos. Elas estão baseadas na palavra. Se você não lê, não conhece, você não descobre as promessas de Deus. Você tem que saber as promessas de Deus. Para você saber as promessas, você tem que pegar a palavra de Deus e começar a ler e estudar. Isso tem que estar no teu coração. Como é que você vai saber das promessas se você não lê da palavra? Como é que você vai saber as promessas de Deus para você se você não conhece? Então, tenha a palavra de Deus na sua vida. Primeiro tinha muito aquela caixinha de promessa, né? Os antigos, me lembro que eu ia na casa de alguém, o pessoal, pastor, tira uma promessa. Tudo bem, criticaram muito isso aqui, né? Que só pensa em promessa, mas não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer também as promessas de Deus. Precisamos conhecer o que Deus tem para nós. Como você vai reivindicar? Como você vai orar na palavra se você não conhece as verdades, as legalidades que Deus nos dá através da sua palavra? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que falar da palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos que ler a palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos que estudar a palavra a tempo e fora de tempo, irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. É através da palavra que nós aprendemos que nós temos que orar. É através da palavra que nós aprendemos que nós temos que vigiar. É através da palavra que nós vamos aprender que temos que obedecer. É através da palavra que nós vamos evangelizar. É através da palavra que nós vamos adorar, que nós vamos servir. Então, a nossa conduta cristã, a nossa caminhada cristã, os nossos parâmetros para andar com Deus estão dentro da palavra do Senhor. A importância de você ouvir, a importância de você ler, de você falar, para que realmente produza fé a cada dia na sua vida. Aquele que desiste, nunca verá as promessas em sua vida. Agarre, irmãos, agarre a palavra, agarre as promessas, não desiste. Eu de vez em quando, a gente está nessa igreja há muito tempo. Na verdade eu estou desde 12, 13 anos nessa igreja, mas eu assumi com 20 anos de idade. Então são 37 anos dentro dessa igreja pastoreando. E eu vi tanta gente aqui que tinha tudo para ser um líder, que tinha tudo para ser um obreiro, que tinha tudo para ser um pastor, que tinha tudo para ser um homem de Deus, mas ficou no meio do caminho. Parou no meio do caminho. E outros que talvez não tinham nada, não tinham talento, não tinham qualidade, mal sabiam falar, estão aí, ministrando, pregando, ensinando. Mas por quê? Porque não desistiram, foram até o final. Porque não tomaram decisões erradas. Não fizeram escolhas erradas. Quando nós fazemos escolhas erradas, nós corremos riscos. Isso é claro na palavra. Quando você vê a vida de Ló e Abraão, Ló era sobrinho e Abraão era o tio. Saíram todos dois sem nada, sob uma ordem de Deus, sob uma missão de Deus, que Deus deu para quem? Para Abraão. Deus não deu essa missão para Ló. A missão foi dada para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ora, está claro isso, que a missão foi dada a Abraão. E Abraão teve coragem em tempos difíceis, muito difícil, de cumprir a palavra de Deus. E Deus cumpriu tudo que tinha acertado com ele. Fez dele uma grande nação, fez dele um grande povo, abençoou. Multiplicou a sua descendência, como a areia do mar. Porque ele tinha uma missão. E Ló, por estar junto, foi abençoado também. Só que chegou um momento que o Ló achou o quê? Que ele era alguma coisa. E isso é de nós, seres humanos, irmãos. Nós somos enganados pelo nosso coração. Nós somos enganados. Quando você não tem nada, você está quebrado, você está no zero. Mas quando você pensa que é alguma coisa, você recebe isso, opa, já sou alguma coisa. Porque as pessoas falam que você é alguma coisa, porque as pessoas reconhecem que você é alguma coisa. Ah, meu irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo.
Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, que bênção, você é isso aqui. Meu irmão, isso não me engana mais. Isso não me engana. Eu sei que as pessoas falam de bom coração. Eu sei que as pessoas falam, estão querendo agradar. Mas, para mim, eu sei onde eu tenho que pisar. Eu sei que se eu não andar com Deus, eu sei que se eu não me depender de Deus, eu sei que se meu coração não estiver em Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque se o Senhor não fizer a nuvem andar, irmão, eu vou ficar parado. Eu não vou a lugar nenhum. Aconteça o que acontecer, a casa pode estar caindo, está cheio de crise. Se Deus não falar vai, eu não vou. Porque eu sei o que acontece quando o homem toma decisão sozinho. E muitos de nós, muitas vezes tomamos decisões assim, porque achamos que somos alguma coisa, que nós já temos alguma coisa, que nós já sabemos de alguma coisa. Irmãos, que risco isso na nossa vida. Que risco. Sabe, porque se Deus não abençoar, não vai. Não vai. Se Deus não pôr a mão e dizer, eu quero abençoar, olhar para você com graça, eu quero abençoar esse irmão, quero abençoar esse filho, eu quero abençoar a filha, eu vou abrir a porta para ele. Meu irmão, aí sim, mas se o Senhor vê que teu coração não é verdadeiro, porque o pastor não vê isso. Quem vê é Deus. Quem vê é Deus. As nossas obras não podem ser obras de interesse, para dizer eu vou fazer, porque assim Deus vai me ver e me abençoar. Não. Tuas obras têm que ser obras de amor, obras de graça, obras de gratidão, de muita gratidão para com Deus. E é Deus que olha da forma dele, que nós não podemos julgar. Qual é o perfil, né? Qual é o parâmetro de Deus olhar para a tua vida e te abençoar? Deus quer te abençoar, pronto. Aí ele vai lá e abençoa. Então, irmãos, as promessas, elas podem demorar muito diante do nosso, as promessas podem demorar diante da nossa agenda, mas na agenda de Deus, elas não se atrasam. Grava isso que eu estou falando. As promessas, elas podem demorar diante da nossa agenda, mas na agenda de Deus, elas não se atrasam. Na agenda de Deus, tem o tempo de Deus te visitar, tem o tempo de Deus fazer, tem o tempo de realizar. Quando Deus fala para Noé sobre o dilúvio, e ele fala sobre o dilúvio que haveria de vir sobre a terra para preparar uma arca, dele falar até acontecer o dilúvio, levou 120 anos. Você já imaginou sobre isso? Se você vai viver até os 130 e Deus te dá uma promessa e passa 120 anos e não acontece nada? Vai dizer, Deus esqueceu de mim. Não foi Deus que falou. Mas diz que Noé continuou firme, confiando nas promessas de Deus. No dia que estava na agenda de Deus, não na agenda de Noé, o dia que estava na agenda de Deus, o dilúvio veio sobre a terra e acabou com tudo. Quando você olha para Abraão, Abraão recebeu uma promessa que seria pai de multidão, que a sua descendência seria como a areia do mar, que o anjo que se apresentou levou ele para fora da tenda e disse, conta as estrelas. Eu não sei se ele chegou a contar, mas eram muitas, né? Conta as estrelas, se você pode contar, assim será a tua descendência. Essa palavra, para se cumprir, levou 25 anos aproximadamente. Sabe, nós recebemos promessas de Deus, irmãos. Moisés, a sair do palácio e ir para o deserto, ali ele permaneceu 40 anos. Quando Deus falou para ele que ele tiraria o povo, isso levou 40 anos quase para acontecer. Ele foi tratado, lixado, preparado, para então um dia acontecer o que Deus falou, que ele seria o libertador do povo de Deus. Davi foi ungido rei como adolescente. Porém, ele passou mais de 20 anos fugindo como renegado do rei e dos filisteus, escondido no deserto, nas cavernas do deserto. Só 20 anos depois, aproximadamente, é que ele subiu no palácio e se tornou reconhecidamente rei de Israel. Existe um tempo na agenda de Deus para ele vir sobre a tua vida. Deus não vai encurtar o caminho, Deus não vai se apressar, Deus não vai passar na frente de você, porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você trabalha mais. Deus tem um tempo para fazer a obra dele na tua vida. Basta você continuar nas promessas dele, basta você caminhar nas promessas dele, basta você professar a tua fé e semear na hora de Deus, na agenda de Deus. Ele virá sobre a tua vida e ele fará aquilo que ele prometeu. Aleluia.
O rei Ezequias, quando recebe a ameaça dos inimigos, ele entra no seu quarto e ele confessa a palavra. Ele ora sobre a palavra. Ele diz: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, só tu és Deus. E um inimigo que nunca tinha perdido uma batalha, como ele me se gabava sobre isso, comandante Senaqueribe, comandante do rei da Síria, que possivelmente era a antiga Pérsia, que é o país ali do Irã hoje, possivelmente, que nunca perdeu uma batalha, ele é desmascarado diante de um rei que tudo que faz é chorar e pedir para Deus que tenha misericórdia. E o Senhor diz: ele não entrará em Jerusalém. Por amor à promessa que eu tenho a Davi, ele não entrará. E ele não entrou, foi a primeira batalha que ele não conseguiu entrar, num lugar onde ele falou que ia entrar. E logo depois ele volta para sua terra, e lá ele é assassinado no seu palácio. Acabou. Então, meu querido, Deus é Deus. O Senhor é Senhor da história. Nós só precisamos confiar, saber e andar, professar a nossa fé, semear, abençoar. Os nossos lábios são para ser bênção, não é para ser maldição. Os nossos lábios é para falar da palavra de Deus. Por isso que Davi gastou tanto tempo, Salomão gastou tanto tempo, homens de Deus passaram tanto tempo falando: cuidado com o que sai da tua boca. Hoje eu acrescentaria: cuidado com o que sai dos teus dedos, porque você pode estar arruinando a sua vida, meu irmão. E isso é sério. Não vem do homem, vem de Deus, é julgamento, é sementes. Um homem tinha uma mangueira que eu digo que dá mangas, né? Quem já viu um pé de mangueira aqui? Levanta a mão. Faz todo mundo, né? Acho que tem um aqui na frente dessa casa, se não me engano. Nunca vi manga ali, mas parece ser mangueira. Sabe, esse homem tinha 25 anos, não dava manga nenhum. Era um crente. Ouvia falar, todo mundo que passava perguntava e questionava: e aí, cadê as mangas? Sabe, é muito ruim para você que é um cristão, que fala sobre as bênçãos de Deus sobre a tua vida, e você tem alguma coisa que está encrencado, né? Encalhado, que não funciona. É ter uma palavra para se questionar. Você pôr diante de Deus, não tenha medo não. Saia daqui, dobra o joelho e põe diante do Senhor: Senhor, tem uma coisa encalhada na minha vida. Não é o marido nem a mulher não, viu? De repente vai que interpreta dessa maneira, que não interpreta. Tem alguém pedindo uma palavra de Deus aqui hoje, né? Ah, eu sabia que era meu marido e está me encalhando, né? Eu sabia que é minha mulher, está me encalhando. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Se tem uma coisa encalhada na tua vida, uma área encalhada na tua vida, e não é também porque você está solteira não, você está solteiro, né? De repente Deus te quer solteiro, Deus te quer solteira, então também não é por causa disso. Mas tem uma área que você está encalhada na sua vida, meu irmão, põe diante de Deus. Começa a orar, começa a buscar o Senhor, começa a falar para Ele: Senhor, está encalhado na minha vida, precisa me ajudar a resolver. E esse homem viu que todo mundo questionava a mangueira dele, que não dava manga. Ele começou a orar no seu quintal, abençoar o seu quintal, pisar no seu quintal, pôs as mãos na mangueira, começou a abençoar a mangueira ali, pedir a bênção de Deus, que disse: Senhor, o Senhor me deu isso aqui, que frutifique, que venha frutos. Meu irmão, de uma hora para outra começou a nascer manga ali. E foram tantas mangas, e aí todo mundo perguntou: o que você fez para dar manga? Tantos anos sem manga, o que tu usou? O que você fez? E ele falava: eu orei, eu abençoei. As pessoas, que é isso, né? Mas foi uma forma de testemunho, foi uma forma de glorificar o meu Senhor, e mostrar que Deus ouve a nossa oração, irmãos. Eu quero terminar com Provérbios 4, do 20 ao 27, se você quiser abrir a Bíblia. Provérbios 4, do 20 a 27, diz: escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras. A observação do homem de Deus quando escreveu isso, já falando e exortando para você prestar atenção nas palavras dele. Primeiro, nunca perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Ele está falando a palavra de Deus. Nunca perca de vista a palavra de Deus e guarde no fundo do seu coração. Foi isso que Davi fez. Diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, pois são vida para quem a encontra. Ele está falando da palavra. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, meu irmão. Aí ele já está falando agora do seu coração, mas não é da palavra, dos seus sentimentos.
Foi aquilo que nós falamos, o que tiver no seu coração vai sair pela boca ou vai sair pelos dedos. Então ele diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que será que ele falou depende toda a sua vida? Porque é a mesma coisa que Davi falou. Põe uma tranca para que eu não arruine a minha vida. Guardo meus lábios para mim não cair em confusão, não trazer mal para a minha vida. E repare, irmãos, que são livros para livros, são homens que viveram em épocas diferentes, falando a mesma coisa, escrevendo sobre a mesma coisa. E aqui ele diz, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, se teu coração se inclinar para o mal, você vai arrebentar. Por isso que diz, vigia o teu coração e guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ele diz, afasta a sua boca as palavras perversas. Olha, cita novamente as palavras. Fique longe dos seus lábios a maldade. Fique longe dos seus dedos a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Tem muita gente vivendo olhando para trás. O conselho que ele dá na palavra diz, olhe sempre para frente. Teve prejuízo, foi traído, foi enganado, te traíram, te machucaram. Meu irmão, olhe para frente. Olhe para frente. Irmãos, eu estou aqui há 37 anos, pastoreando vocês. Não sei se você tem ideia que em 37 anos, quanta dificuldade um pastor passa. Quanta gente falou mal de mim, quanta gente já me traiu, quanta gente já me enganou, quantos prejuízos. De vez em quando eu encontro alguém, ô pastor, me perdoa, eu não pude acertar aquele dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Nem me lembro mais de dinheiro. Eu tive uma senhora trazendo dinheiro para mim, eu falei, do que é isso? O senhor me emprestou. Eu falei, dá de oferta, não me lembro mais. Não lembro, irmãos, é sério, na hipocrisia não lembro. Sabe por que a palavra diz, olhe para frente. O que tem na tua frente? Tem Deus te chamando, tem o Senhor, tem a presença de Deus, tem a glória de Deus, tem o céu te esperando, tem uma palavra, tem a fé, tem o crescimento. Olhe para frente, não olhe para trás, meu irmão. Olhar fixo no que está diante de você, é o que o homem de Deus está dizendo aqui. Veja bem onde anda, os seus passos serão seguros. Observe com quem você está andando. Observe com quem está caminhando com você. Até uma viagem, até um carro, irmãos, um passeio. Não viaje, não passeie com quem está com a vida arrebentada. Você não sabe se uma árvore vai cair em cima de você. Não sabe. Nós já vivemos isso aqui. Pessoas com a vida arrebentada, devendo para Deus, cheio de problema, deu um raio e a árvore veio para cima. Então, fica longe, não é a tua vida, então. Cuide da tua vida. Mas meu irmão, tu não sabe a vida dele, como é que está? Se ele está lá embaixo, Deus está tratando com ele, não tem que tirar, não. Se tem alguém na lona, é porque Deus não levantou ainda. Escute o que eu estou falando, isso é profético. E você que está na sua casa também me escuta. Se tem alguém na lona, é porque Deus está tratando. Não tente puxar, porque você não tem força para isso. É mais fácil você ir junto e ficar na lona do que você levantar quem está caído. Porque quem levanta o caído é Deus, não é você, meu irmão. Então entenda isso, conserve com sabedoria a tua vida, para que você não tenha problemas. Veja bem onde anda. Se você andar no lugar certo, seus passos serão seguros, serão bem-sucedidos. Não se desvie nem direita, nem esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Veja que ele insiste com isso. Se afaste da maldade. Não se desvie para a direita e para a esquerda. É fácil se desviar. É fácil se perder. Como é fácil se perder, meu irmão? Em tudo. Na caminhada, está viajando, passeio, tu se perde do nada. Você dá certinho, tudo direitinho. Daqui a pouco, quando você vê, bate um vento, né? Bate um vento disso, que tem uma pessoa já de idade, com tanta experiência, que eu aprendi tanto dessa pessoa, conversando com ela, falei, pastor, como é que você está? Estou aqui esperando o vento. Eu falei, meu Deus, coisa triste ouvir isso. Já de um homem com tanta experiência, uma pessoa que ensinou tanto, que tinha tanto ensinamento, tanta sabedoria, chegar
na velhice dizer uma coisa dessa: estou esperando o vento. Ah, meu irmão, não seja assim. Não seja assim, não perca o vento que Deus está mostrando para você. Não perca a passada que Deus está mostrando para você. Eu digo isso, irmãos, porque é difícil. Quando a gente sai da artéria que Deus está navegando, quando a gente sai da artéria de Deus, a artéria da bênção, é difícil retornar. Porque graça, misericórdia, bondade, não tem preço, não tem valor, não tem obras, não tem jejum. É só a misericórdia de Deus. Então, quando Deus nos colocar para navegar do barco dele, no oceano dele, como diz a música, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Não sai, fica ali, caminha com ele. Pode estar tudo parado, pode até parar o vento, não importa, uma hora o vento vai voltar. Pode ter crise, uma hora a crise vai passar. Pode ter tempestade, a tempestade não dura para sempre. Uma hora ela passa. Uma hora Deus vê a tua fidelidade, vê a tua persistência. Ele olha como olhou para Moisés e viu que Moisés foi fiel. E disse: agora é hora de abençoar Moisés. Ele olha como olhou para Abraão, e Abraão foi fiel. É hora de abençoar Abraão. Nem sempre a vida da gente tem vento. Nem sempre a vida da gente tem sol. Nem sempre a vida da gente é coberta de reconhecimento, meu irmão. O único que tem que te reconhecer é Deus. Põe isso no teu coração. Se Deus te reconhecer, um dia Ele te levanta e todos vão te reconhecer para a glória do nome dEle. Amém, querido? Que você receba isso nesta noite, poderosamente de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Vamos orar juntos no altar de Deus. Enquanto os irmãos vão cantar um louvor, vamos nos quebrantar diante do Senhor. Falei tanta coisa aqui. Talvez algumas coisas Deus quis tratar com você. Mas que você agarre a palavra dele no teu coração. Que você seja ministrado e dizer: obrigado, Deus, por essa palavra. Me revela como fazer as coisas, como consertar. Fique na presença de Deus, em nome de Jesus, enquanto os irmãos louvam ao Senhor. Glória a Deus. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Se você quiser vir na frente, venha. Se você quer ficar no teu lugar, fique. Deixa o Espírito Santo agir. Aleluia. O sol a mim guiar, tudo pode passar. Aleluia. Teu amor jamais Oh, me meu Deus. deixará. Sempre há de existir. Aleluia. Novo amanhã. Ah, meu Deus. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Senhor, nós te damos glória e louvores pelo teu nome, Pai, pela palavra, pela ministração. Que o Senhor abra, Senhor, a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração. A palavra de Deus é tão rica, é tão viva, Deus, que o nosso coração se quebrante, Deus, que se humilhemos diante de Ti, possamos dar passos, Senhor, na Tua caminhada, Pai. Possamos caminhar, Deus, caminhar diante de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós. Que o Senhor tenha misericórdia quando nós erramos. Que o Senhor nos afaste do homem mau, que o Senhor nos afaste dos tolos, que o Senhor nos afaste dos insensatos, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nos preserve, Senhor, daquele que traz a maldade. Que o nosso coração seja tratado pelo Senhor, que o nosso coração seja curado, Pai, tirando toda a vaidade, toda a arrogância, toda a soberba, toda a prepotência, Deus, tudo aquilo que não te pertence. Põe, Senhor, uma tranca em nossos lábios, põe uma tranca em nossos lábios, põe cadeado em nossos lábios, Senhor. Ó Deus, que não venhamos, Senhor, falar, ó Deus, coisas que trazem, Senhor, maldade, mas que o nosso coração esteja curado, esteja limpo, para que exale, para que verbalizemos, Senhor, palavras de vida eterna, palavras de cura, palavras de esperança, palavras de amor, ó Pai, palavras de perdão, palavras que venham transformar vidas e abençoar pessoas. Muito obrigado pela tua igreja. Que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos visite poderosamente, Pai. Oh, que venha um derramar de Deus, que venha um derramar poderoso do Espírito sobre a nossa vida, Pai. Que possamos, ó Deus, ser semeados pelo Senhor. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor. Dá um abraço gostoso naquele irmão que está ao teu lado. Deus te abençoe ricamente.